Senhor, Pai. Nós precisamos do Teu alimento. A Tua palavra é aquela que nos orienta, é aquela que nos guia, Senhor. Usa o Teu servo em nome de Jesus. Fala o que nós estamos precisando ouvir. Que não haja nenhuma retaliação, muito menos falta de atenção, Senhor. Pai, que nós possamos ouvir com atenção a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Só os irmãos com o Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Bom, assim como o Elber disse, a gente fica apreensivo, né? É engraçado que a gente já ministra a palavra já há algum tempo, mas todas as vezes que vai ministrar, há esse nervosismo, essa apreensão. E eu acredito que isso é bom, que nos mostra que sem a presença do Senhor, nós não somos nada. Não é verdade? Nos mostra que somos dependentes, não foi isso que nós louvamos hoje? Somos dependentes de Deus. E que sem Deus não somos nada. Amém? Louvado seja Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 26, no versículo 3 em diante. Serei breve, temos mais ou menos uns 20 minutos para podermos estarmos ministrando a palavra do Senhor, então seremos breves. 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 3, em nome de Jesus. Eu vou lendo enquanto os irmãos vão achando aí, em nome de Jesus. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jecólia de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábios nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gade, o muro de Jabiné e o muro de Asdod. Edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. Versículo 12. O total dos chefes dos pais, homens valentes, era de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam uma guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres, nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. Assim se propagou a sua fama. Preste bem atenção. Assim se propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Mas, versículo 16: havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Ele transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra nos mostra, nos fala de um rei chamado Uzias, um jovem, um homem ao qual se tornou rei muito jovem, se tornou rei aos 16 anos de idade, porque o seu pai, que também teria sido rei anteriormente a ele, fez aquilo que era mal aos olhos, que era ruim aos olhos do Senhor, e por isso ele acabou sendo morto, acabou morrendo de uma forma precoce e fazendo com que o rei Uzias fosse ali proclamado rei com 16 anos de idade. Esse rei Uzias, para que você possa depois acompanhar na sua casa, é o mesmo rei ao qual em Isaías capítulo 1 fala, que ele fala, e chamou Deus a Isaías no tempo do rei Uzias. Isso era esse rei ao qual Isaías estava se referindo. Era um rei ao qual foi chamado com 16 anos, um rei jovem, mas diz a palavra
de Deus que ele começou bem, ele começou a fazer aquilo que o Senhor determinava para que ele pudesse fazer. Ele respeitava o Senhor e a sua palavra, e Deus o abençoou abundantemente. Conhecemos pessoas que começam bem, conhecemos pessoas que estão na obra do Senhor engajadas, pessoas que começam a fazer a obra com tanto prazer, com tanto amor, a qual elas conseguem fazer coisas maravilhosas, porque elas se dedicam dia e noite a fazer a obra do Pai. As pessoas, e é isso que nós vamos ver nessa mensagem. O que aconteceu com Uzias é porque ele era um homem humilde, ele era um jovem ao qual reconhecia que sem Deus ele não era nada, ele reconhecia o lugar onde ele estava e sabia que ali ele estava por determinação de Deus. Quantas pessoas que começaram bem, quantas pessoas que estavam bem, reconhecendo aonde estão, porque foi algo que Deus as colocou, e por algum momento de sua vida, a soberba, o orgulho, a vontade de querer ser mais, faz com que a pessoa segue e se ache melhor até mesmo do que Deus. Diz em 2 Crônica 26:16 que nós vimos aqui, que ele exaltou o seu coração. Sabe por quê? Porque Uzias, ele levantou um grande exército. Uzias foi um homem ao qual ali trouxe muitas pessoas para formar um exército. Ele criou, inventou várias armas, ele inventou várias coisas para lutar, para guerrear, para se fortificar. Ele foi um homem ao qual Deus deu capacidade a ele, para que ele pudesse ser um homem respeitado e com fama, assim como nós vimos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus está te dando fama, se Deus está te dando conhecimento, se Deus está fazendo você ser conhecido por onde quer que você vá, saiba de uma coisa: é Deus que está fazendo isso para que você possa glorificar e exaltar o nome dEle, em nome de Jesus. Aleluia! Sabe por quê? Porque não somos nada sem a presença de Deus. Não somos nada sem a presença do Altíssimo. Aleluia! Uzias, não estando mais contente com o desempenho do seu papel que Deus lhe havia dado, tentou assumir uma função extra e foi fortemente repreendido pelo seu erro. Diz a palavra de Deus que Uzias, ele era um rei abençoado e aquilo já não bastava mais para ele. Existem pessoas que assim, Deus abençoa, dá uma promessa, entrega na vida dele, mas ele não quer aquilo que Deus o prometeu, ele quer mais. Ele deseja mais e mais e mais, cobiça as coisas maiores. E foi assim que aconteceu na vida de Uzias. Uzias deixou o orgulho tomar conta do seu coração. Uzias deixou a soberba tomar conta do seu coração, a cobiça tomar conta do seu coração. E eu digo para você, eu e você, se não estivermos preparados, se não estivermos, assim como Pedro disse, antes crescemos na graça e no conhecimento, se nós não estivermos crescendo na graça e no conhecimento de Deus, não entendendo de que tudo que somos e que vamos ser depende única e exclusivamente de Deus, também podemos cair no mesmo erro que Uzias. Aleluia, aleluia. Eu fiz, eu faço, eu aconteço, sem mim ninguém pode fazer nada. Se eu não estiver lá, nada vai acontecer. Você já deve ter ouvido isso, não apenas na igreja, mas no trabalho, na rua, onde quer que você esteja, você já deve ter ouvido isso. Isso é um sinal de soberba, de orgulho. Mas a humildade, ela é fundamental para a nossa comunhão com Deus. Aleluia. Diz assim em Miqueias 6, versículo 8: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti,
que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente como teu Deus. Aleluia. Que nós possamos andar humildes na presença do Senhor. Andar humilde não é andar rasgado, não é andar sujo, não é andar fedorento, não é andar mulambento, mas andar humilde é ter um coração voltado para Deus, para as coisas ao qual Deus diz na sua palavra, é amar o seu irmão, é desejar estar na casa do Senhor e fazer a sua obra e trabalhando para o Senhor, sendo muitas das vezes perseguido no trabalho, sendo perseguido aonde quer que esteja, mas sabendo de quem chamou é Deus e fazer a obra do Senhor. Isso é ser humilde, aleluia. Existem muitas pessoas, irmãos, que falam mansos, são pessoas que você olha, aparentemente pode até parecer ser humilde, mas o coração não tem nada de humildade. Não se engane pelas aparências, não se engane pelo aquilo que os seus olhos carnais muitas das vezes veem, mas peça a Deus que te dê olhos espirituais de discernimento, olhos espirituais que você possa ver e enxergar com humildade no Senhor, em nome de Jesus, aleluia. As Escrituras deixam perfeitamente claro. Glória a Deus. As Escrituras deixam perfeitamente claro que ou andamos humildemente com o nosso Deus, ou não andamos de modo nenhum com Ele. Aleluia. Ou sermos humildes de coração e andamos com o Senhor, ou não. Uzias, esse rei ao qual nós estamos aqui falando, tenho certeza que quando assumiu o trono com 16 anos de idade, ele era um rei humilde, e foi assim por muitos anos, e o Senhor estava com ele, porque Deus, Ele está sempre junto de um coração humilde, de um coração voltado para Ele. Deus está sempre interessado num coração que esteja voltado para Ele. Mas, todas as vezes em que deixamos o orgulho, a soberba dominar o coração, temos a certeza de que nos afastamos cada vez mais da presença do Senhor. Aleluia. E foi isso que aconteceu com o rei Uzias. Como a arrogância impede a salvação, sem humildade não serviremos aos outros como devemos. A humildade não é a negação de dons, mas é o reconhecimento de que eles vêm de Deus. Se você tem um dom de profecia, não é você que é o dono do dom da profecia, mas é Deus que entregou essa responsabilidade a você. Se você é um homem que tem o dom da caridade, do amor, saiba de que você não é o proprietário desse dom, mas é Deus que entregou a você. Se você tem o dom da ciência, de pregar, de ministrar, de louvar, de orar, de buscar, de jejuar, saiba de que não é você que é o proprietário desse dom, mas é Deus que entregou a você. E sabe de uma coisa? Se você tem esse dom na sua vida, zele muito bem por ele, porque o inimigo está 24 horas tentando tirar esse dom, essa vontade, esse desejo
temos que ter humildade. Você já pensou uma pessoa arrogante fazendo uma obra social? Não seria possível. Você já pensou uma pessoa arrogante na porta de uma igreja? Como seria? Ah, tá vendo isso aí? Pá, vai. Que desejo? Nada a ver, meu. Que desejo? A pessoa nunca vai ver. É? Se você for arrogante no seu trabalho, a pessoa nunca vai querer saber de Jesus, porque vai pensar que Jesus também é arrogante. Sabia disso? Sabe por quê? Porque eu e você refletimos a imagem de Cristo. Está escrito isso na palavra de Deus. Se eu e você transmitimos arrogância, transmitimos soberba, transmitimos orgulho, é a imagem que as pessoas têm de Jesus em nossas vidas. Mas somos humildes, somos amorosos, somos atenciosos, somos pessoas como na igreja e na rua, somos na igreja, na escola. Aí sim, nós refletimos o verdadeiro caráter de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Me lembro de um colega na faculdade, eu sou crente, glória a Deus, oh, aleluia, oh, louvado seja Deus. E eu não sabia que ele era na faculdade. Encontrei ele no pátio, rapaz, esse menino começou a ficar e eu vindo para perto dele para cumprimentar. E ele saiu e saiu correndo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Será que fiz cocô no meu cabelo? Pô, sei lá, não estou entendendo. Não era a roda, local, a falta de humildade, a falta de soberba, aliás, o excesso de soberba, a soberba, o orgulho, não estava refletindo o caráter de Cristo. O que é a pergunta que eu quero fazer para mim e estou fazendo para você. Qual é a imagem que estamos refletindo perante os nossos irmãos? Qual é a imagem que estamos refletindo perante os nossos pais? Qual é a imagem que estamos refletindo perante as pessoas que estão à nossa volta? Será que é a imagem do crente apenas no momento em que está indo para a igreja? Ou é aquele que está 24 horas refletindo o caráter de Cristo? Uzias começou a refletir o caráter de Deus, mas o final passou a não refletir. Sem humildade, não buscaremos realmente a verdade. O homem orgulhoso pensa que já conhece as respostas. No evangelismo, na hora de falar de Deus, tem pessoas que falam assim: você deve ter pego isso aí. Eu já conheço isso aí. Ah, não, isso eu também já sei. Né? Não, eu conheço a Bíblia. Ah, não. A falta de humildade. A falta de humildade em saber de que todos os dias estamos aprendendo um pouco mais. De que todos os dias temos algo a aprender do Senhor. Estou assim, algo tem mais de 30 anos como a idade. Menos? 15 anos como pastor, deve ter visto muita coisa, mas tenho a certeza de que ele tem muito ainda a aprender. Eu e você temos muito ainda que aprender do Senhor. A cada dia temos muito a aprender, porque a nossa vida é um constante aprendizado. Se formos homens abençoados, homens cheios do Espírito Santo, temos que ser hoje e constantemente até a vinda do Senhor ou até a nossa morte, temos que ainda ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo e cheios do conhecimento
da verdade. Sem humildade, não reconhecemos nossos próprios defeitos. Urias achava que podia fazer aquilo ao qual não foi chamado, pois acreditava estar acima de tudo e de todos. Urias foi querer ser sacerdote, querer fazer algo que ele não foi chamado. Foi chamado para ser rei, e ele queria fazer uma outra coisa. Todas as vezes em que a arrogância toma conta, o orgulho toma conta, passamos a olhar para o outro e pensar que o outro já não sabe fazer mais aquilo que ele já faz, e que nós sabemos melhor do que aquele que já está fazendo. Mas muito pelo contrário, cada dia mais devemos pedir ao Senhor: Senhor, meu Deus, confirma a cada momento aquilo que o Senhor me chamou. Meu Pai, abençoa a minha vida para que o meu chamado seja confirmado pelo Senhor todos os dias, ó Senhor. E que eu, meu Pai, estando de pé, eu não caia, mas se venha vacilar o meu pé, o Senhor segure pela minha mão e me levante, Senhor, para que eu possa seguir o meu chamado ao qual o Senhor determinou na minha vida, meu Pai. E se o irmão que está do lado tem o chamado, mas está vacilando, a palavra nos diz que nós devemos orar uns pelos outros e amar uns aos outros em nome de Jesus. Somos capazes de enganar nosso próprio coração para não ver o nosso pecado. Como desenvolver a humildade? Já estou terminando. Servir aos outros como Jesus fez. Esse é o maior exemplo de humildade. Diz a Bíblia que ele não usurpou, ou seja, ele não quis saber que ele era Deus, mas ele olhou para o homem e com um amor incondicional se fez homem para que pudesse morrer por mim e por você e levar os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas enfermidades. Esse é o maior exemplo de humildade. Um homem que poderia muito bem, assim como ele disse, se não for, quando ele disse ali para Herodes, se não fosse o meu pai que desse autoridade a você, eu mandaria uma legião, eu mandaria um exército de anjos. Ele poderia muito bem mandar um exército de anjos no momento em que ele quisesse, mas ele se fez de servo, se fez de humilde, ele se fez de um homem para que eu e você pudéssemos ter vida. E isso eu e você temos que ter noção e saber isso, e consciência todos os dias, de que o maior exemplo de humildade, chamado Jesus Cristo, morreu por mim e por você como um sinal de humildade. E quando o orgulho ou a soberba, e quando aquela vontade de querer ser melhor do que alguém vira o nosso pensamento, nós vamos olhar para Jesus e dizer: não, Ele é o meu maior exemplo de humildade. Eu também quero ser humilde, assim como Ele é, em nome de Jesus. Aleluia! Usar sua capacidade, porém não devemos pensar que somos melhores do que os outros. Sempre que estivermos tentados a pensar que somos grandes e importantes, devemos parar para contemplar a grandeza e a majestade de Deus. Em Tiago 4, versículo 10 diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aleluia. Os humilhados serão exaltados. Ei, você é humilde na presença de Deus? Saiba que nessa noite Ele vai exaltar a sua vida, porque você é humilde na presença dEle. Você busca entendimento da parte do Senhor. Por isso Deus levantará você, exaltará a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Ei, se você começou bem, termine bem, mas no trajeto também seja bem. Dizendo isso, lembro de um verso de Guimarães Rosa, que ele fala assim, que
A realidade está não no começo e nem no fim, mas sim no trajeto percorrido. Ou seja, a minha realidade como crente não está apenas no momento em que eu levantei as minhas mãos, e não está apenas no momento em que eu vou morrer ou vou ser levado pelo Senhor, mas a minha vida cristã, ela é mostrada, ela é dita que eu sou verdadeiramente um servo de Deus no caminho que eu estou perseguindo, aleluia, prosseguindo, aliás. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, que nós possamos nos humilhar na presença do Senhor, nós possamos nos humilhar debaixo da presença onipotente do nosso Deus, que nós possamos nessa noite, em nome de Jesus, dizer: Senhor, eu tenho errado. Eu não quero que você diga em voz alta, mas que você fique na sua consciência mesmo, em pensamento: Senhor, eu tenho tido, meu Pai, demonstrado, Senhor, atitudes de orgulho, de soberba. Eu tenho demonstrado, Senhor, situações aonde eu poderia ajudar e não ajudo. Mas nessa noite, Senhor, eu quero me humilhar perante a Tua presença, Senhor, diante da Tua presença onipotente, e tenho a certeza, Deus, que o Senhor me exaltará com humildade em nome de Jesus, aleluia. E sabe de uma coisa? Se você conhece alguém também que anda com orgulho, soberba, também busque nessa noite. Peça a Deus para que essa pessoa possa humilhar diante de Deus, aleluia. Eu vi um texto de antigo que diz que quando nós nos ajoelhamos na presença de Deus, nós ficamos de pé diante de qualquer situação. Isso é verdade. Ei, você quer ficar de pé diante do seu casamento? Se ajoelhe na presença de Deus e se humilhe na presença dele. Você quer ficar de pé diante do seu trabalho e ser bem sucedido? Se ajoelhe na presença de Deus e se humilhe na presença dele, e ele vai exaltar você. A porta ao qual você está buscando do Senhor, ei, ajoelhe-se perante Deus e humilhe-se perante a Ele, e Ele vai abrir a porta ao qual está nos desejos do teu coração, ou até muitas vezes não é a que está no desejo do teu coração, uma melhor ainda, em nome de Jesus, aleluia. Se humilhe na presença de Deus. Finalizando, Uzias, por ter feito algo que não foi chamado, acabou contraindo lepra, morrendo leproso e isolado. Quando eu e você não temos humildade, somos arrogantes, somos soberbos, vivemos isolados. Ninguém ficará próximo a mim e nem de você. Mas quando estamos debaixo de Deus, com humildade, as pessoas estão à nossa volta, porque é gostoso, não é? Quando você está do lado de uma pessoa humilde, uma pessoa que cumprimenta, uma pessoa que fala com você, uma pessoa que é solícita, uma pessoa que ora, que busca, que está sempre junto de você, não é gostoso? E agora pense em ficar do lado de uma pessoa arrogante. Você não vê a hora de ir embora, não é verdade? Ai, não aguento. Parece que a arrogância dela vai passando para você. Parece que não quer algo. Meu irmão, estou apontando para você, mas não tem nada a ver com isso. Glória a Deus. Você olha para a pessoa e não quer ficar do lado. Mas, sabe de uma coisa? Deus é aquele que nos capacita e nos faz ser humildes na presença dele. Se você é uma pessoa que está sendo isolada, está ficando isolada, peça para Deus para que te dê humildade, tanto na casa do Senhor quanto fora dela, para que você possa estar rodeado das bênçãos do Senhor e rodeado dos seus irmãos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas do bom Senhor.